Estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje trazendo temas relevantes, da maior seriedade, porque envolve dois momentos do nosso Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior de Justiça, que está a cobrar de alguns dos seus ministros posturas mais relevantes, mais altivas, até porque em respeito ao povo, à sociedade, porque as sessões da nossa Suprema Corte, elas são públicas. Tem uma televisão que mostra todos os momentos de cada sessão do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana que passou, nós assistimos um entrevero entre o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e o ministro Alexandre Moraes. Olha, eu acho que aquele nível de debate dentro de uma Suprema Corte não deve acontecer. Não deve acontecer. Eu vou fazer uma pausa para vocês mensurarem o nível em que está a nossa Corte Maior de Justiça. Solta o vídeo. Entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. ninguém. E agora você... Nem Vossa Excelência nem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Que tal? Vocês viram esse debate entre dois ministros da Suprema Corte, um mais moderado, mas o outro arrogante, prepotente. Gente, isso não é nível de Suprema Corte. Necessário se faz de que o Supremo Tribunal Federal venha a ser formado por magistrados de carreira togada, como é nos Estados Unidos da América e em outros países, a partir da quarta entrância. Mas teve um outro momento para lembrar o tamanho do descalabro arrogante, prepotente, dentro de uma Suprema Corte, como esse debate que eu vou mostrar agora. Vamos exibir agora o descalabro verbal entre os ministros Barroso e Gilmar Mendes,
numa das sessões do Supremo Tribunal Federal. Olha, parece mais plenário de Câmara de Vereadores ou de Assembleia Legislativa. Eu acho que nem no Supremo tem aquele tipo, no Supremo Tribunal ou no Congresso Nacional, tem aquele tipo de debate, não é? Tanto na Câmara como no Senado, tão acirrado, tão violento, com tanta raiva, com tanto ódio um do outro, que na realidade são dois ministros da Suprema Corte do nosso país. Vamos ouvir o debate entre os dois ministros, Barroso e Gilmar Mendes. Vejam. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes voltaram a se ofender hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. O bate-boca foi durante a votação sobre o financiamento eleitoral por meio de pessoas físicas. A discussão entre os dois teve até referência a um voto em julgamento de 2016. Na época, o voto de Barroso foi decisivo para revogar a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. A explosão partidária tem a ver com a decisão que nós produzimos. A tal da portabilidade, esse neologismo, também. Então, vejam a consequência desse tipo de situação. Tem menor dúvida aqui, eu já disse no meu voto, me parece inconstitucional, tem que haver transparência. Mas é claro que continua a haver graves problemas. E é claro que naquela decisão nós fomos embaídos. A própria OAB, por algo que vamos resolver o problema na esfera eleitoral. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Essa foi a 4ª vez que os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocam ofensas. Vocês gostaram? Viram que nível desceram? Eu costumo dizer que ministro para a Suprema Corte tem que vir de carreira togada. E eu mostro o estilo do ministro Fux, que foi desembargador. E de lá foi conduzido para a Corte Suprema. Eu acho que a Corte Suprema do nosso país tem que copiar os americanos. Magistrado a ser escolhido para a Suprema Corte, desde juiz de 4ª entrância a desembargadores, para elevar, melhorar o nível. Mas não. Aqui no Brasil, eu me lembro a nomeação do Toffoli, quando ele era assessor do José Dirceu, José Dirceu perguntou, ele, um menino novo, advogado simples, você quer ser ministro do Supremo, Toffoli? Eu quero.
e nomeou o Toffoli. Mas até que o Toffoli tem berço, foi bem educado. Ele tem se postado bem como ministro da Suprema Corte. Mas foi escolhido quando era assessor do ministro-chefe do Gabinete Civil, José Dirceu. Então, são anomalias como essas, e eu vou citar uma outra agora, quando da escolha do Zanin, não é? Advogado do Lula, o advogado que perdeu todas até ver o Lula sair condenado. Quando conseguiram, naquela manobra do Fachin, de anular todas as sentenças do Lula para fazer dele candidato, aí, quando o Lula ganhou a eleição, chamou o Zanin e disse: você quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Ora, quem não quer? E diga-se de passagem, tem tido postura de ministro, um homem elegante. Mas a linha editorial do portal jogoaberto.net.br prima pela grandeza, prima pela evolução da corte, pela grandeza da corte. Eu faço um apelo ao Congresso Nacional. Um projeto de lei de alguém que tenha dignidade edificante para gerar uma lei e aprovar no Congresso de que ministro da Suprema Corte somente tirado da carreira togada, a partir da 4ª entrância. Aí sim, nós teremos uma Suprema Corte mais elevada, mais respeitada. Uma outra coisa da nossa Suprema Corte: eles não usam a toga como deveriam usar, toda preta. Eles botam no ombro e jogam para trás. E aparece o paletó e a gravata. Não. Magistrado de Suprema Corte tem uma toga diferente, especial. E ela tem que ser encaixada na garganta, elegante, em respeito àquele plenário. Mas nem vestir a toga de ministro de Supremo Tribunal Federal, alguns deles sabem. Toga por cima do terno. Então tira o terno, deixa a camisa por baixo e põe a toga preta, que simboliza a grandeza, a rigidez de uma Suprema Corte. O comentário de hoje, ele é um comentário sério, e eu quero lembrar mais uma vez aqui aquele magistrado da Alemanha, não é? Ministro do Supremo Tribunal da Alemanha, que desembarcou no galeão, e o repórter foi lá entrevistar. Ele botou a mão e disse: não posso dar entrevista. O repórter insiste, diz: mas eu não posso. O que meus pares não vão dizer na Alemanha quando eu voltar? Você deu uma entrevista a um canal de televisão no Brasil. Olha o nível da Corte Suprema da Alemanha. Nada contra o ministro Gilmar Mendes, nem o ministro Barroso, mas evite esse tipo de debate em plenário. Respeitem mais o público telespectador da televisão de vocês. Primem pela elegância, primem pela competência, pela eloquência verbal, mas nunca desçam ao nível que vocês costumam descer. Olha a Carmen Lúcia, não é de carreira togada, mas tem postura. Celso de Mello tinha postura. Rosa Weber tinha postura. Já que você foi premiado com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo menos com um advogado maduro que conhece uma corte, de desembargadores togados, primem pela elegância, pela postura, pelo respeito, em especial aos telespectadores que acompanham a televisão do Supremo Tribunal Federal.
É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, mostrando sempre a verdade, acima de tudo, como ensinou-me o meu líder professor de saudosa memória, da PUC do Rio de Janeiro, Maurício Azedo, no meu curso de especialização. Até o próximo domingo.